Você já se perguntou como o Sol, uma estrela tão brilhante e poderosa, pode estar lá no céu enquanto o espaço ao seu redor parece tão escuro e vazio? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples à primeira vista, mas escondem um mistério fascinante. O Sol brilha constantemente, iluminando planetas, luas e até mesmo o nosso céu durante o dia. Então, por que o espaço não se enche de luz como um ambiente bem iluminado? Seja bem-vindo, eu me chamo Daniel e este é o Mente Ativa. Contextualização do paradoxo cósmico. Agora que já estamos imersos na questão, é hora de dar um passo atrás e entender o contexto desse mistério. Esse enigma, conhecido como o paradoxo de Olbers, remonta a séculos atrás, quando cientistas e filósofos começaram a questionar por que o céu noturno não é completamente iluminado, dado o número quase infinito de estrelas no universo. Se o Sol e tantas outras estrelas estão sempre brilhando, por que o espaço ao nosso redor não parece uma gigantesca tela branca de luz? A lógica inicial parecia simples. Se há tantas estrelas no céu e elas emitem luz por todos os lados, a soma de todas essas emissões deveria preencher todo o céu com brilho. Mas na prática isso não acontece. No século XIX, o astrônomo Heinrich Olbers popularizou essa questão, deixando cientistas intrigados por gerações. Como resolver esse aparente paradoxo? Agora imagine uma situação do cotidiano. Você está em uma rua movimentada à noite, cheia de lâmpadas acesas. Se todas as lâmpadas estivessem visíveis ao mesmo tempo, seria impossível olhar para qualquer direção sem ser ofuscado. Mas no espaço, o cenário parece completamente diferente. O que está acontecendo aqui? A resposta para esse mistério começa com um detalhe crucial. O espaço não é como a Terra. Ele não possui uma atmosfera, partículas ou superfícies que possam espalhar ou refletir a luz, como acontece no nosso céu azul durante o dia. No entanto, isso é apenas uma parte da história. Para desvendar o que realmente acontece, precisamos entender melhor como a luz viaja no universo e como ela interage com o ambiente ao seu redor. A luz e o comportamento no vácuo. Agora que entendemos o paradoxo, é hora de mergulhar no que realmente acontece com a luz quando ela viaja pelo espaço. Primeiro, vamos lembrar o que é a luz. Ela é formada por partículas chamadas fótons, que viajam em linha reta a velocidades absurdamente rápidas, podendo chegar a 300 mil quilômetros por segundo. Mas aqui está o ponto-chave. No espaço, esses fótons não encontram nada no caminho para refletir ou se espalhar. Para entender isso melhor, imagine que você está jogando uma bola em uma sala cheia de paredes. A bola bate nas paredes, retorna, e é fácil perceber sua presença. Agora imagine lançar essa mesma bola em um campo completamente vazio, sem paredes ou obstáculos. A bola continua viajando para sempre, sem que você consiga vê-la novamente. É exatamente isso que acontece com a luz no espaço. Na Terra, a luz do Sol interage com partículas na atmosfera, como poeira, moléculas de oxigênio e nitrogênio. Esse processo espalha a luz em todas as direções, criando o efeito que conhecemos como céu azul. Mas no espaço, que é essencialmente um grande vácuo, não há partículas suficientes para espalhar a luz de maneira visível. Isso significa que, embora os fótons estejam lá, viajando pelo vazio, não há superfícies para eles iluminarem. Um exemplo prático disso é a própria Lua. Quando olhamos para ela, parece extremamente brilhante à noite, mas isso só acontece porque ela reflete a luz do Sol em nossa direção. No entanto, se olharmos ao redor da Lua, o espaço continua escuro. É como se toda a luz estivesse concentrada apenas no ponto de reflexão. Outra curiosidade fascinante é que a luz pode viajar bilhões de anos pelo espaço sem nunca encontrar algo para refletir. É por isso que, embora o universo esteja cheio de luz, a maior parte dela permanece invisível para nós, simplesmente porque não há nada no caminho para mostrar sua presença. Essa é apenas a base do mistério. Para entendermos ainda mais, precisamos explorar um detalhe intrigante: como nossos olhos funcionam e por que eles são tão importantes para a nossa percepção da luz. Como o olho humano percebe a luz?
Agora que sabemos como a luz se comporta no vácuo, é hora de entender o papel dos nossos olhos nesse enigma. A percepção da luz depende diretamente de como nosso sistema visual funciona. Diferente de uma câmera fotográfica que pode captar luz em diferentes espectros, nossos olhos só conseguem enxergar a luz visível, que representa uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Nosso olho detecta a luz apenas quando ela é refletida em uma superfície ou espalhada por partículas. Pense em quando você entra em um quarto escuro e acende uma lanterna. A luz da lanterna não preenche o espaço vazio. Ela ilumina apenas os objetos no caminho, como móveis ou paredes. Sem esses objetos, tudo o que você vê é escuridão. Isso acontece porque nossos olhos precisam de algo para refletir a luz e direcioná-la de volta até nós. No espaço, onde não há partículas ou superfícies como na atmosfera terrestre, o processo de reflexão não ocorre. Por isso, mesmo que os fótons do Sol estejam viajando pelo vácuo, eles não têm como avisar nossos olhos de que estão lá. E aqui está o detalhe mais curioso. Quando olhamos diretamente para o Sol ou para estrelas, o que vemos é a luz que viajou diretamente para nós. Mas o que está ao redor continua escuro porque, simplesmente, não há nada refletindo essa luz. Esse fenômeno explica por que o céu é azul durante o dia, mas completamente preto à noite. Durante o dia, a atmosfera espalha a luz do Sol, criando o efeito azulado que cobre todo o céu. À noite, sem o Sol e com poucas partículas atmosféricas para espalhar a luz das estrelas, o espaço volta a parecer vazio. Outro ponto fascinante é como nossos olhos lidam com a luz de diferentes intensidades. No espaço, sem uma atmosfera para filtrar os raios solares, a luz do Sol é extremamente forte, mas localizada. É por isso que os astronautas veem um contraste tão intenso entre o brilho do Sol e a escuridão ao redor. Essa limitação da nossa visão natural nos ajuda a entender melhor por que as fotos do espaço que vemos são tão diferentes daquilo que nossos olhos perceberiam. Mas isso nos leva a outro ponto. Como as imagens espaciais são capturadas e processadas para revelar os segredos escondidos do universo. Imagens espaciais. Agora que sabemos como a luz e nossos olhos interagem, surge uma dúvida. Se o espaço parece tão escuro para nós, por que as imagens da NASA e de telescópios espaciais são tão coloridas e vibrantes? Será que essas fotos são reais ou apenas obras de arte criadas para impressionar? A resposta é ambas as coisas. As imagens do espaço que vemos não são exatamente como nossos olhos enxergariam, mas isso não significa que são falsas. Acontece que telescópios como o Hubble ou o James Webb capturam luz de diferentes partes do espectro eletromagnético, incluindo comprimentos de onda que são invisíveis para nós, como o infravermelho e o ultravioleta. Esses comprimentos de onda são posteriormente traduzidos em cores visíveis para criar as imagens impressionantes que conhecemos. Por exemplo, imagine que uma nebulosa emite luz em várias frequências invisíveis. Os cientistas usam filtros para isolar cada frequência e atribuir a elas cores específicas, como vermelho, azul ou verde. Isso não apenas torna as imagens mais bonitas, mas também ajuda os astrônomos a identificar a composição química, a temperatura e a densidade desses objetos celestes. Mas por que essas cores não são naturais para nossos olhos? Como aprendemos no capítulo anterior, nossos olhos são limitados à luz visível. No entanto, as câmeras dos telescópios são muito mais sensíveis e conseguem captar detalhes que jamais perceberíamos. É como colocar óculos especiais que ampliam nossa visão do universo. Outro fator importante é o processamento das imagens. As fotos que chegam dos telescópios geralmente são em preto e branco, capturando apenas a intensidade da luz. Os cientistas, então, aplicam cores artificiais para destacar diferentes elementos e estruturas. Por exemplo, gases como hidrogênio, oxigênio e enxofre recebem cores específicas para que suas interações sejam visíveis e compreensíveis. Essas imagens nos ajudam a visualizar o invisível e a entender melhor o que está acontecendo no cosmos. No entanto, elas também criam uma falsa impressão de que o espaço é cheio de luzes e cores vibrantes. Na realidade, para os olhos humanos, o espaço continua sendo um lugar vasto, escuro e misterioso. E é justamente essa vastidão
que nos leva a refletir sobre como a luz viaja por distâncias absurdas, permanecendo invisível até encontrar algo que possa ser iluminado. É o que exploraremos a seguir à medida que aprofundamos ainda mais no comportamento da luz no espaço infinito. A luz que não chega. Já vimos como a luz precisa de algo para refletir e como nossas percepções são limitadas. Mas e a luz que viaja por bilhões de anos no espaço sem nunca encontrar um destino? Esse fenômeno nos leva a uma das características mais intrigantes do universo: sua imensidão incompreensível. A luz que sai de uma estrela, como o nosso Sol, viaja pelo espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Apesar disso, o universo é tão vasto que, mesmo viajando a essa velocidade, os fótons podem passar milhões ou até bilhões de anos atravessando o vazio antes de atingir algo. Isso significa que boa parte da luz gerada no cosmos nunca chega a um destino onde possa ser percebida. Para nós, essa luz é invisível, como se não existisse. Imagine um laser disparado em uma sala sem paredes ou objetos. Ele vai continuar sua jornada indefinidamente, a menos que encontre algo no caminho. No universo, o vácuo desempenha esse papel. Ele não impede a luz de viajar, mas também não faz nada para ajudar a revelá-la. Isso explica por que, mesmo cercado por bilhões de estrelas, o espaço parece vazio. Além disso, a imensidão do cosmos adiciona outra camada de complexidade: o deslocamento das galáxias e a expansão do universo. À medida que as galáxias se afastam umas das outras, a luz emitida por elas é esticada, mudando sua frequência para comprimentos de onda mais longos, como o infravermelho. Esse fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho, faz com que a luz de objetos muito distantes se torne invisível para os nossos olhos e até mesmo para muitos instrumentos. Por isso, quando olhamos para o céu noturno, enxergamos apenas uma fração ínfima da luz gerada no universo. A maior parte dela permanece perdida no espaço infinito, invisível e inalcançável. Isso reforça o quão limitado é o nosso alcance e como o universo é vasto além da nossa imaginação. Mas mesmo diante dessa escuridão aparente, o fato de sabermos que a luz está lá, viajando sem parar, é um lembrete de que o espaço é tudo, menos vazio. Ele está cheio de possibilidades, de energias e de histórias que ainda não conseguimos captar. E é justamente esse contraste entre o que vemos e o que não vemos que nos faz valorizar ainda mais as descobertas feitas até agora. Para concluir nossa jornada, vamos amarrar todos os conceitos que exploramos e refletir sobre como esse conhecimento transforma a maneira como enxergamos o universo. Reflexão final. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mistério da escuridão cósmica. Ao longo deste vídeo, descobrimos que o espaço não é escuro porque falta luz. O que acontece é que, sem partículas, superfícies ou qualquer coisa para refletir essa luz, nossos olhos simplesmente não conseguem percebê-la. A vastidão do universo e a ausência de obstáculos tornam a maior parte da luz invisível para nós. Entendemos como a luz viaja pelo vácuo, atravessando bilhões de anos-luz sem nunca encontrar um destino. Aprendemos que a atmosfera da Terra é a responsável pelo espetáculo do céu azul e como ela difere radicalmente do vazio do espaço. Também exploramos o papel das imagens processadas de telescópios, que nos permitem visualizar comprimentos de onda que nossos olhos não conseguem captar. Mas além da ciência e da lógica, há algo profundamente fascinante nesse mistério. A escuridão do espaço não é apenas a ausência de luz, mas uma lembrança da vastidão e do desconhecido. É um convite para explorarmos mais, perguntarmos mais e olharmos para o céu com um novo senso de admiração. Afinal, mesmo o que parece vazio, está cheio de histórias invisíveis. E se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer a você 2 convites. O primeiro é para você deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Ter a sua participação não é só importante para o engajamento em si, mas para que possamos explorar ainda mais pensamentos sobre os assuntos do universo de uma forma coletiva e saudável. O segundo convite é para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita este vídeo em que falamos sobre dimensões extras.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.